Quem criou o conceito de fé realmente não sabia ler hebraico nem aramaico. As pessoas usam Hebreus 11:1 para definir o conceito de fé, que é esse conceito pagão, ecumênico e filosófico que o mundo usa, e as religiões todas usam. Todas as religiões usam o conceito de fé. Todas as religiões usam, não pode ser coisa boa. Pegando Hebreus 11:1 pelo texto aramaico, como é que está? A tradução correta do texto aramaico, Hebreus 11:1, traduzindo o conceito de fidelidade, porque a salvação é pela fidelidade, a gente já sabe disso. O verso diz, traduzido do aramaico, literalmente o seguinte: a fidelidade é a garantia do que está em espera, como se fosse um acontecido, e a revelação do que não é visto. A definição é essa. Que a pessoa, porque a fé é o firme fundamento. A tradução correta de Hebreus 11:1 do aramaico, da Peshita, é: a fidelidade é a garantia do que está em espera, como se fosse um acontecido, e é a revelação do que não é visto. Quando nós pensamos pela ótica do texto original, o que é essa fidelidade que conduz o ser humano ao Deus eterno, o autor de Hebreus está dizendo que a fidelidade messiânica é a garantia daquilo que a gente está esperando, como se já fosse um fato consumado. Essa definição, colocada assim pela forma do texto original, exclui o conceito de fé. Aí alguém vai dizer assim: não, do que você falou é o mesmo conceito que eu tenho de fé. Não é não. Porque ser fiel a Yeshua é carregar com você tudo aquilo que ele prometeu. Não como uma simples promessa, mas como algo que já está certo. Antes de acontecer, já está certo. O conceito original de fidelidade não é compatível com o conceito atual de fé, porque aquilo que a gente espera do Deus eterno, como diz no texto, está restrito apenas às coisas que ele decidiu e ele prometeu. O conceito de fé que as igrejas usam, eles usam um conceito tipo como se a fé fosse uma fonte ilimitada. Como tem uma musiquinha antiga que fala: nele não há limite para minha fé. O ser humano não é ilimitado. A fidelidade a Yah está sujeita àquilo que ele prometeu e àquilo que ele garante. O conceito de fé coloca na cabeça da pessoa que ela é capaz de decidir qualquer coisa. Qualquer coisa pode acontecer, mesmo que o Deus da Bíblia nunca tenha falado nem prometido. Tem religiões aí ensinando coisas absurdas que não tem explicação. Aí quando a gente vai contestar, não, é pela fé e a fé não tem explicação. A palavra fé foi criada para isso, para ser um coringa mundial. O ser humano, em suas loucuras religiosas, começa de repente a acreditar e tentar praticar coisas que ninguém nunca disse, ninguém nunca prometeu. E a pessoa diz: não pode contestar porque é pela fé. E pela fé tudo é possível. Não existe isso. A maioria dos religiosos não espera de Deus apenas as coisas que o texto sagrado promete, mas ele usa a sua criatividade para decidir coisas que não cabem na promessa divina. Já viu, por exemplo, aquela coisa do crente passar na rua, ver uma mansão, estender a mão, tocar na mansão e dizer: eu terei uma dessa em nome de Cristo. E o cara diz: é pela fé. Eu já vi gente que leva a sério esse tipo de pensamento. Deus tem uma Ferrari preparada para mim e eu já tomei posse. As pessoas só querem esse tipo de coisa. Isso daí nada mais é do que um espírito humano encharcado de mundanismo, colocando para fora seu lado ganancioso e jogando para cima do Deus eterno todo o seu desejo de ganância, como se o Deus eterno fosse obrigado a cumprir as ganâncias de cada um. Ele vai me dar porque pela fé eu sempre quis, ele vai me dar. Espiritualmente falando, isso é como se fosse um crime. Você tentar forçar o Deus eterno a te dar algo só porque você quer. A vida de um fiel de Yeshua HaMashiach aqui nesse mundo consiste em quê? A vida do fiel aqui na terra é identificar seus próprios pecados e combater cada um deles, ao máximo que puder. A vida do fiel não é estar aqui para prosperar, para ter as coisas, para ter a mulher mais bonita, para ter o carro mais potente, não. Eu e você que somos fiéis de Yeshua HaMashiach, a nossa vida aqui no mundo consiste em a gente corrigir a nossa alma. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor e nem vai chegar perto dele.
precisamos dar o nosso melhor para combater o pecado que ainda habita em nós. Enquanto um fiel de Yeshua não consegue identificar seus próprios pecados, aí ele não tem como combater. E se não tem como combater, não está corrigindo sua alma e continua sendo domado pela ignorância que sempre carregou consigo a vida inteira. O verdadeiro significado messiânico da fidelidade, como está em Hebreus 11:1, nos ajuda a combater nosso pecado pessoal, principalmente depois que passamos a enxergar a definição original. Porque na definição original, a fidelidade a Yah é a garantia de que aquilo que Yeshua me prometeu já é um fato, mesmo antes de acontecer. O conceito correto de fidelidade está fundamentado apenas nas coisas que nós esperamos de Yeshua. E só devemos esperar de Yeshua o que ele prometeu. Ele não disse pode pedir o que quiser, pode usar meu nome para pedir o que quiser. Não, ele nunca disse isso. Ele nunca prometeu casa, carro, nem casamento feliz. Ele prometeu sim te guardar, andar com você todos os dias aqui na terra, te livrar do mal que te cerca, que estaria contigo todos os dias da sua vida, até você morrer. Mas você tem que ser fiel até a morte, para receber a coroa. Ele prometeu que você ia ser abençoado onde quer que estivesse, e te prometeu uma vida que é eterna, que não vai acabar nunca. Por meio do texto sagrado, ele me prometeu que eu vou conviver com a própria glória eterna, junto dele. Prometeu que eu farei as mesmas obras que ele fez aqui no mundo. Prometeu que aqui nesse mundo eu iria receber uma porção do Espírito dele. Você está vendo os tipos de coisa que ele prometeu? Se ele me prometeu esse tipo de coisa, então para mim tudo isso já é verdade, mesmo antes de acontecer. Eu acredito, eu confio. Eu sei que vai acontecer porque foi ele que prometeu. Por isso que o texto aramaico de Hebreus 11:1 diz que a fidelidade é a garantia. Ser fiel ao Deus eterno é uma garantia para você de que tudo que ele te prometeu vai acontecer. Umas coisas acontecerão no porvir, umas acontecerão aqui mesmo no mundo material. Como diz o texto, é a garantia do que é esperado. É a revelação daquilo que ainda não enxergamos. Ser fiel ao Deus eterno garante o que ele prometeu e revela aquilo que nós não enxergamos. Isso significa que, se você tem o testemunho e a fidelidade de Yeshua, você tem toda essa garantia dos bens que ainda não pode ver. Mas se você só tem só fé, que é esse conceito mundano que está aí hoje, então você não tem nada, você é apenas um religioso. Quem tem a fé só tem aquilo que acredita de sua própria cabeça. Porque na cabeça do religioso, a fé é um poder que torna o homem ilimitado, capaz de acreditar em qualquer coisa e pedir qualquer coisa e receber qualquer coisa. Mas religiosos não costumam receber nada daquilo que acham que tem direito. Porque fé é coisa que todo religioso diz que tem, toda religião prega a tal da fé, mas fé não garante nada. Fé não salva ninguém. Você não vive dizendo que tem fé? O macumbeiro também diz que tem fé. O budista diz que tem fé. O muçulmano diz que tem fé. E aí? Você e o budista têm a mesma coisa? Você e o muçulmano têm a mesma coisa? A fé não vai salvar o budista, nem o macumbeiro, nem o muçulmano. E nem você, se você for nesse ritmo de interpretação. No dia, por exemplo, em que eu aceitei o testemunho de Yeshua HaMashiach, ele me concedeu o espírito de fidelidade. E com esse espírito de fidelidade que ele me concedeu, a minha alma aceita tudo que ele ensinou como verdade absoluta. E por isso, tudo que eu espero dele, eu espero com total confiança. Eu não consigo duvidar de nada que ele me prometeu, porque eu tenho o espírito dele. E aí com isso a gente volta naquilo que Paulo disse. Se alguém não tem o espírito de Mashiach, esse não é dele. Nem preciso dizer mais nada.